Você preparou os seus filhos para morrerem? Se ainda você não tem filhos, você seria capaz de preparar os seus filhos para morrerem? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a este canal. Vamos juntos nesse itinerário com a Palavra de Deus. Está chegando a primeira vez, se inscreva e participe conosco. Lembre que nós temos os grupos de WhatsApp, é só entrar aí nas descrições que estão logo aí abaixo. Clica no link e você vai ser encaminhado para os grupos de WhatsApp ou de Telegram. O que melhor você achar, porque assim você recebe lá direto o link, tem facilidade para encaminhar para outras pessoas, né? E assim vai multiplicando também. Isso tem funcionado muito bem, praticamente 1000 pessoas estão aí conosco através desses links, compartilhando e vivenciando também a experiência da palavra, além de receber também os conteúdos do meu canal sobre espiritualidade, sobre a vida dos santos. Bom, deixo esse convite aí para vocês. Hoje eu quero partilhar com vocês a primeira leitura. Confesso que talvez seja uma das palavras que eu vou mais cutucar aí um pouquinho vocês, vão incomodar um pouco, porque é forte essa experiência. É um texto longo, mas vale a pena você prestar atenção nesta primeira leitura e o coração desta mãe. O que está por trás desse coração? A palavra está em 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 1, depois do versículo 20 ao 31. Diz assim: Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, os quais o rei, por meio de golpes e chicotes e de nervos de boi, quis obrigar a comer a carne de porco que lhes era proibida. Mas, especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer os seus 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Ela viu os 7 filhos dela morrerem por causa daquilo que era a sua fidelidade ao que ela acreditava, naquilo que era valoroso. Então a lei previa que não se podia comer carne de porco. Há aqui uma relação que nos leva também a algumas igrejas evangélicas que não comem ainda carne de porco. Mas o que temos é que no Novo Testamento Jesus vai dizer que não é aquilo que entra no homem que deixa ele impuro, mas aquilo que sai do homem é que o torna impuro. Então Jesus ele renova um pouquinho essa dimensão. Mas aqui não cabe se era isso, se não era isso, mas perceba que uma pessoa que tendo recebido uma fidelidade a partir daquilo que eles acreditavam da palavra e daquilo que era a igreja naquele momento, foi fiel até o fim naquilo que acreditava. E aí temos o seguinte: cheia de nobre sentimento, ela exortava a cada um na língua dos seus pais, e revestindo de coragem veronil sua alma de mulher, disse-lhe: Não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu que organizei os elementos de vosso corpo. Ou seja, não fui eu que construí tudo isso. Mas antes de continuar o texto, quero que vocês entendam o seguinte: havia uma relação estabelecida em Jerusalém com o templo. Esse templo havia uma certa ordem, uns certos critérios que estabelecia como que iria ser vivido, né, a oferta de cada um, como que é. Então houve uma comunidade dos macabeus que, entre aspas, se revoltou como as coisas aconteciam no templo e se voltaram principalmente para a vivência da palavra, se tornaram uma comunidade fiel. E quantas opressões que começavam a se estabelecer contra, né, os judeus, para principalmente pudessem aderir àquilo que eram as ideias pagãs, eles foram severamente, como fala, se colocaram contra, foram drásticos assim, naquilo que era a escolha deles. Por isso eles foram duramente perseguidos, né? E começou-se assim o que nós sabemos como revolta dos macabeus.
provavelmente eles foram aqueles que seguraram toda a fidelidade, a cultura que estava estabelecida no Antigo Testamento. Então, por isso, ela vai dizer agora que quando esses seus filhos são colocados diante daquilo que era algo impróprio para eles, ela estava dizendo, olha, quem te deu o Espírito? Quem te organizou tudo aí, o teu corpo, tudo que está dentro de vós? Por isso, ela vai dizer, não foi ela. Por isso, ela vai dizer, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside as gerações de todas as coisas, Ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o Espírito e a vida. Pois agora vós desprezais a vós mesmo por amor de suas leis. Ou seja, você vai ser destruído no seu corpo, mas aquele que o construiu, gerou todo este corpo, te ressuscitará, te fará novo, te dará um novo corpo. Isso é belíssimo, porque nós temos a dimensão de que este corpo será destruído e nos dará um corpo novo, um corpo glorioso. E aí ela diz o seguinte, continua dizendo, Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Ou seja, quando ela dizia isso, ela estava dizendo na língua dos pais dela, ou seja, na língua de origem. Então ele achou, o Antíoco, que a estava insultando ele. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo, e não só com palavras, mas também com julgamento. Prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe as funções altas, contudo, que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua dos seus pais: Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio, e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra, e observa tudo que nele existe. Reconheces que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo deste carrasco, pelo contrário, sê digno dos seus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: Que esperais? Não obedecereis às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventastes toda espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás das mãos de Deus. Olha só, ela entregou seus filhos e o último dos filhos ela começa a encorajá-lo a dar a vida por aquilo que é a lei de Deus, por aquilo que são os ensinamentos de Deus. Uma garra, porque ela vai falar: olha, eu quero te encontrar na eternidade. Imagine se nós, pais, começássemos a dizer aos nossos filhos: olha, filho, segue a lei com toda a radicalidade. Se te perseguirem, cumpre as promessas do Senhor. Vá contra tudo aquilo que são o caminho, o jogo do mundo, para que você possa estar na vida eterna e eu possa encontrar com você lá. Nós queremos a eternidade, queremos lá. E é loucura pensarmos que nós podemos educar os nossos filhos. Mas falo um pouco daquilo que também é o caminho, por exemplo, de Santa Teresa d'Ávila. Tem um vídeo no meu canal só sobre isso, mas ela falava assim: para sempre, sempre. Falava com o seu irmão Rodrigo, eles começavam a ler as histórias dos santos, dos mártires, e eles pensavam, crianças, pensavam o seguinte: eu quero morrer. E eles foram então em direção ao lugar onde estavam matando os cristãos, porque eles falavam assim, que a morte era pouco diante da recompensa. Mas nós buscamos sempre aqui estabelecer para os nossos filhos uma recompensa nesta vida. E é lógico que os nossos filhos vão lutar por recompensa nesta vida. E lutando por recompensas nesta vida, podem ser que percam verdadeiramente a vida eterna. E aí, o que bastou, o que adiantou ter acumulado tesouros aqui na terra e ter perdido as graças do céu?
que bastou ser reconhecido pelas pessoas aqui na terra e não ser conhecido por Deus? Mas nós precisamos fazer com que as gerações estejam dispostas a morrer, fazendo como Santa Teresa d'Ávila, que se não fosse o tio dela, ela e o irmão Rodrigo tinham ido para encontrar a morte, porque eles queriam declarar-se cristão e logo receberem, né, a morte, e para que para eles era prêmio por aquilo que era o céu. Só que nós esquecemos nas nossas famílias de falar de céu, de vida eterna, de santidade. Essas coisas não passam, não. A gente está preocupado em ensinar grandes coisas, né? A gente vai ensinando sobre tudo. Hoje em dia, nem matemática e português as escolas estão querendo ensinar. Querem ensinar sexualidade. Pais, o que nós vamos ensinar aos nossos filhos? Estamos falando de eternidade? Estamos falando daquilo que muda a vida de uma pessoa? Porque uma pessoa tem que saber por qual ideal ela quer morrer. Porque isso é muito importante. Por isso, pense um pouquinho. Eu sei que parece duro demais para esse tempo falar dessas coisas. Mas saiba que muitos dos nossos filhos podem estar perdendo a verdadeira vida porque estão procurando outras coisas. Que às vezes falam na escola, que às vezes ensinam por aí, mas nada tem a ver com o reino de Deus. E é preciso aprender para o que você quer viver. Ou seja, a vida passa a ter sentido e validade por aquilo que é o ideal pelo qual você quer morrer, e não por aquilo que você quer viver. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.